Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Bittencourt. Hoje nós estamos com a Cláudia Valéria, conhecida de longos anos aí de IFA, franchising. Cláudia, nós sempre começamos com esse nosso podcast com uma pergunta para te conhecermos, tá? Então nos conta um pouco sobre a tua trajetória, como é que você chegou na Denise, me conta como você chegou no mundo do franchising. Boa pergunta, João. Primeiro, prazer, né? Obrigado pelo convite, né? A Bittencourt é uma empresa que a gente tem um super carinho, um super respeito, né? Pela história, né? Cláudia, Eliana, você. Realmente somos companheiros aí de algumas jornadas, né? De viagens no mundo do franchising. E como que eu cheguei, né? Como que eu entrei nesse mundo maravilhoso que é o franchising, né? Eu sou realmente uma apaixonada pelo franchising, comecei muito novinha. Tinha 15 anos quando entrei na primeira empresa franqueadora. Ainda naquele tempo a gente podia trabalhar cedo. E comecei minha carreira na Lipochiche. Por lá passei 7 anos por funções básicas de um jovem aprendiz, né, de um estagiário ali, e fui me apaixonando pelo negócio. Passei pela Lipochiche 7 anos, depois fui para uma multinacional americana, detentora de alguns negócios no mundo, aqui no Brasil, responsável por uma operação muito grande de cafés. Por lá a gente, né, foi estudando, foi se especializando e foi ascendendo, né, a carreira foi se desenvolvendo. Depois passei pela Amor aos Pedaços, também é uma empresa que eu tenho um carinho gigante. Fui Café do Ponto, não, então Lipochiche, Café do Ponto com a Sara Lee. Sim. Depois Amor aos Pedaços, fiquei com a Silvana e com a Ivani durante 5, quase 6 anos. E fui para a Denise, que era, né, fiquei muito tempo em alimentação, foram 16 anos em alimentação, considerando Café do Ponto e Amor aos Pedaços. E aí eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa dentro do franchising, dentro do varejo, mas algo diferente. E aí tive a oportunidade de conhecer a família Diniz, Arione Diniz, Vera Diniz, Ariane, Bruno, Vidal. Hoje é uma empresa familiar. Familiar desde sempre, né? Ano que vem a gente completa 35 anos, capital totalmente nacional, uma gestão muito bem estruturada, né? Já é a segunda geração, a Ariane é a nossa presidente. O Arione, hoje fundador, faz parte do conselho, mas a gente tem muito orgulho de ter aí a empresa nas mãos da família, que trabalha muito aí para um trabalho estruturado com os nossos franqueados. Então, aí fui para Diniz, me apaixonei por esse negócio, né, que franchising é a minha paixão, mas o óculos, além de ser moda, né, além de ser uma coisa muito gostosa de usar, quem não usa óculos, quem não gosta, usa, tem vários modelos, dá para compor vários looks, a gente fica muito nessa coisa, né, de, não, óculos não é legal, mas óculos virou um mundo, é um mundo de oportunidade de negócio e um mundo de moda mesmo, mas além disso, traz a saúde visual para a população, então é uma coisa, um produto muito gostoso de trabalhar, um produto apaixonante. Bom, eu vou puxar esse gancho. Então, acho que o óculos, ele mistura meio moda, acessórios, saúde, não é? Exato. Como é que você tem visto essa evolução no consumidor e como é que vocês tentam transmitir esse know-how que vocês têm na franqueadora para o teu franqueado? Vamos lá. Bom, 213 milhões de habitantes, né, no Brasil, 40 milhões precisam de algum tipo de correção visual. Então, assim, é um mercado extremamente amplo, mas o brasileiro ainda é um pouco negligente quando se fala de saúde visual, né? Tá sempre deixando ali para depois, faz um óculos, demora 2 anos para poder voltar ao oftalmologista. Então, o papel da Diniz é realmente levar essa conscientização através dos nossos negócios, que são as nossas lojas franqueadas. E como que a gente trabalha com os nossos franqueados? Eu diria que essa não foi a pergunta do segredo do sucesso, mas eu diria que a nossa missão como franqueadora está sempre levando inovação para os nossos franqueados. E um dos grandes pontos, eu acredito muito nisso, é a proximidade que a gente tem com a rede. Então tudo é feito muito a muitas mãos na Diniz. É óbvio que algumas decisões são decisões estratégicas do conselho, mas a grande parte das decisões, das grandes movimentações que a gente faz no grupo como negócio, os nossos franqueados participam.
Então, assim, além dos encontros grandes, né, de convenções para franqueados, convenções para força de vendas, a gente tem um capítulo da nossa história que chama-se comitês. Sim. Então, a gente tem um comitê para marketing, que é um dos maiores comitês, onde a gente define onde vai ser aplicada a verba do ano. A gente tem um comitê de tecnologia, que estuda muito, né, as novas possibilidades, comitê de operações, que entra muito no mundo de loja mesmo, construção, viabilidade, comitê de produtos armações, produtos oftálmicos, né, que são as lentes. Sim. Então, eu acho que um ponto muito forte da Diniz é realmente a participação dos franqueados nas decisões estratégicas do grupo. Esse é um grande diferencial. Boa, excelente. Cláudia, nos conta, hoje são quantas franquias? São mais de 1000 franquias, eu acredito. E como é que vocês... O Brasil é um país muito diferente, diverso nas suas diversas regiões, não é? Como é que vocês adaptam o modelo de negócio para perfis de franqueados, regiões distintas, etc. Como é que vocês fazem essa modificação? Tem formatos distintos? Como é que vocês conseguiram essa capilaridade? Capilaridade, né? Boa pergunta, João. Eu entendo assim, o modelo, fisicamente falando, do negócio, ele é basicamente o mesmo, né? Nós temos alguns modelos, mas com uma proposta de entrega muito parecida. A gente tem hoje 3 modelos de negócio dentro do guarda-chuva, que é a loja clássica, que é 90%, hoje representa 90% dos nossos negócios, que é a loja vermelhinha, que todo mundo conhece. Sim. Nós temos um modelo um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco mais elitizado, talvez, que são as lojas Prime, e essas são eleitas para lugares específicos, shoppings, por exemplo, alguns shoppings onde o mix de produto ali, né, onde os parceiros também estejam ligados, né, alinhados com a filosofia da clássica, da Prime. A Prime traz um mix de produto diferente, a Prime traz um modelo de loja física diferente, mas traz sempre muita atenção no atendimento também, então isso não muda, mas é um modelo diferente de negócio. Em 2024, nós lançamos, né, indo aí para a capilaridade, né, da sua pergunta também, né, desse Brasil tão diferente que a gente tem, nós trouxemos um modelo de negócio que a gente denominou Diniz Slim, que é uma loja que é nosso grande, né, produto, vamos dizer assim, dos últimos 2 anos, da feira do ano passado e dessa feira também. E a gente vem trabalhando muito esse modelo com os nossos já franqueados. Então é um modelo de loja menor que traz também o mesmo nível de atendimento, o mesmo produto que a gente tem na clássica, mas é uma loja de tamanho físico menor, automaticamente menor investimento para montagem e menor investimento para o abastecimento, porque ela é menor também. Então é um negócio que a gente lançou no final de 24, hoje a gente está com quase 50 unidades já desse modelo, e ela também vem para atender essas cidades com menor volume de habitantes. Então, na grande maioria, tem franqueados que têm 2 ou 3 ou 4 ou 10 clássicas. Em algumas regiões onde ele precisa atuar, mas são regiões menores, ele atua com esse negóciozinho. Então, esse eu acho que é um dos pontos, né, que nos faz aí olhar para esse Brasil tão grande. Uma outra flexibilidade que também acredito muito que seja um dos pontos de sucesso é a questão da análise de mix de produto. Então, o óculos é quase que um commodity, né? A gente fala, né? É quase que um commodity. A gente tem as nossas linhas, né? As nossas marcas exclusivas, inclusive essa é uma das peças das nossas marcas exclusivas, mas a gente a gente estuda muito o que aquela região precisa, o que aquela região necessita, não só em termos de moda, em termos de cores, de design mesmo, mas muito tamanho, né? Os tamanhos, né, por incrível que pareça, são diferentes, então a gente a gente se aprofunda muito nesse estudo e, obviamente, a gente olha para a realidade desse franqueado o tempo inteiro. Então, eu tenho lá um franqueado de Araripina, interior do Pernambuco, né? O que está acontecendo em Araripina? Então, essa flexibilidade de mix, de adequação de peças
é um grande E diferencial. vocês usam essa inteligência para que o franqueado, vocês dizem, olha, franqueado para vocês, o mix ideal é esse, e vocês dão essa inteligência. O primeiro sim, né? Esse primeiro estudo a gente faz toda essa curadoria, a gente dá todo esse suporte e depois ele mesmo vai conseguindo entender, claro, a gente está sempre dando suporte, mas ele mesmo já vai entendendo ali a curva ABC, né? O que vende, o que não vende, a gente faz algumas apostas diferentes em moda, mas sem forçar ele ter o que todo mundo tem. A gente entende que cada filho precisa de um remédio diferente. Sim. E a gente age muito nesse à la carte mesmo, nessa escuta com eles. Eu tenho uma curiosidade, comprar óculos online é difícil. Muito. Vocês têm e-commerce, ele está integrado às lojas físicas, vocês fazem um push para a loja física atender o cliente porque lá é muito mais fácil. Sim. Como é que é essa relação e-commerce versus loja física? O e-commerce no nosso segmento é uma coisa muito nova, né? No nosso segmento, no segmento ótico. Porque a pessoa não sabe como é que vai ficar o óculos, não é? Exato. Mas sim, começamos essa movimentação, ainda muito tímida, confesso. É uma operação delicada. Muito física, ainda porque você tem que medir o seu grau, etc. Você não consegue fazer online, não é? Consegue, já tem alguns mecanismos, já tem tecnologia para isso, mas ainda é muito sensível, né? Principalmente quando a gente fala de multifocal, né? O óculos visão simples, né? Que é o termo técnico para usar, que é uma miopia, um astigmatismo, isso é mais tranquilo. Mas quando você tem multifocal, é quando a gente começa a ficar maduro e precisa esticar os dois. Exato. A medida ela é um pouco mais delicada, mas dá para fazer sim. A gente começou essa movimentação. Começamos ali em 2021, logo depois da pandemia, até porque a pandemia também nos fez olhar para esse outro viés de negócio. É uma operação ainda tímida dentro da Diniz, mas vem crescendo de forma substancial. E a gente faz o push, como você falou, né? A nossa missão não é ter um e-commerce próprio, nunca foi. A Diniz vai estar sempre muito ligada aos franqueados. Então a gente traz isso para um e-commerce centralizado na matriz, mas direcionando para retirada nas nossas lojas. Nem todas as lojas estão alocadas, ainda plugadas. Eu diria que hoje deve ter umas 350 lojas, o que é pouco ainda, né, para a nossa rede. Mas a gente também entendeu que seria o melhor, né? Começar com alguns piloto, não é? Vai testando. Exatamente. Mas vem crescendo. É um mercado que não tem como voltar. Sim. A gente precisa pedalar e continuar acompanhando e melhorando os nossos processos. Uma coisa que nós vemos muito é a integração do físico com o digital. A jornada do cliente ela é meio híbrida, não é? Ela pode ir na loja, tirar dúvidas e comprar no e-commerce e vice-versa, ir ao e-commerce e depois retirar da loja. Exatamente. Olha no e-commerce, vê o produto, gosta, mas queria experimentar. Né? A gente ainda tem essa questão, né? É muito pessoal mesmo, né? Diferente de uma roupa, né? Que também tem essa coisa de pegar, sentir, mas o óculos ainda é uma coisa que você precisa vestir para se olhar, para se sentir bem. Todo mundo diz, dar um presente ao óculos é sempre muito difícil, porque o seu gosto é diferente do outro, como fica no rosto, não é? Mas o bacana do nosso negócio é que a capilaridade é tão grande, né? Que dá essa possibilidade de ganhei um óculos nas óticas Diniz, vou até a loja. Em qualquer loja, qualquer franqueado. Não é uma coisa trivial, porque são franquias. Né? São CNPJs. São CNPJs. São das questões do franchise. E eu não entendia muito antes, né? Antes de entender profundamente o franchise, né? Via numa loja e, não, mas é a mesma loja, não me importa quem é o dono. Mas eles, na grande maioria das vezes, né, assim, eu diria que são muito acolhedores e eles acabam entrando em contato. É uma rede que tem quase 300, são 280 franqueados, 267 franqueados hoje, mas eles se conhecem muito. Quantos, desculpa? 267 franqueados com várias franquias. Isso. Então, mas eles se conhecem muito, eles são muito conectados. Então, chega alguém na minha loja com óculos da loja do João, eu vou ligar pro João e falar, João, tô resolvendo aqui, depois a gente vê como a gente faz, porque tem a questão de código, de repente eu não tenho aquele produto para entrar no meu estoque. Mas na grande maioria das vezes eles conseguem fazer esses ajustes e deixar o cliente feliz, satisfeito com a peça. Cláudia, vocês hoje crescem
maioritariamente através do sistema de franquias ou também com bastantes lojas próprias? Não, franquias. Só franquias. Só franquias. E quais são os maiores aprendizados que você tem tirado aí do sistema de franchising? Você já está no franchising há alguns 30 anos. 30 anos. 30 anos. Mas quais são os maiores aprendizados que você tira desse sistema de franquias, que você possa até dar como conselho aí para os nossos ouvintes de o que fazer, o que não fazer, as boas práticas, e para quem olha o setor de moda, acessórios, mas também de saúde, alguns aprendizados aí que você pode compartilhar aí com a nossa audiência. Vamos lá. Eu vou começar pelo que fazer, que eu acho que esse é o grande ponto, né? A escuta, né? Pode parecer meio filosófico isso, mas não é não, né? Ao longo dos anos a gente vai aprendendo, né? O franchising, né, nos livros, ele é transferência de know-how e pronto, ponto, né? A gente aprende nos livros que a gente tem que passar, fazer um manual super bem estruturado, fazer as convenções, mostrar como acontece e é isso. Ao longo desses anos todos, eu percebi que todas as vezes que o franqueador se coloca na posição de escuta de quem está na ponta, na valha, na carne, todo mundo ganha, né? É óbvio que, né, logo no começo da carreira, você tem muita energia, está muito jovem, você quer colocar a lei na mesa e dizer, olha, não é assim que tem que fazer, o padrão é esse, pronto, acabou. Ao passar dos anos, você começa a entender que não é assim, né? O franqueado é quem está na ponta e ele quem sente, né? As dores, todas as dores, né? As dores de pagar todos os boletos, todos os impostos, né? Gerenciar a equipe. Então, a partir do momento que eu fui entendendo isso, eu acredito que eu fui crescendo como profissional e para eles também. Então, assim, a Diniz tem muito essa filosofia, eu acho que esse é o grande ponto de tanta paixão, né? De estar lá há 11 anos e continuar apaixonada. Eles são muito da escutativa. Então, assim, se eu puder dar um conselho, é óbvio que o franqueador vai ter a metodologia, as normas, as regras, claro, e algumas coisas negociáveis, né? Mas a escuta, estar próximo, ter essa conexão com o franqueado, isso não para inglês ver, né? Assim, é realmente sentido e é vivido isso. A gente prega e vive isso na Diniz. Então, um dos pontos que eu acredito que seja aí, ainda mesmo no mundo de IA, né, de todo mundo se conectando a uma tecnologia super avançada, a relação, né, o ser humano é relacional. A relação ainda é um grande ponto. E o que não fazer é também uma característica muito das óticas Diniz. Não abrir a qualquer custo. Porque a conta chega. Então, eu acho que... É um bom conselho. E a gente que, né, franqueador, expansão, a área de expansão, sou responsável pela expansão e operações na rede, né? E há sempre um dilema, né? A Ariane Diniz, a nossa presidente, minha chefe, diz, né? Tinha que ter um em cada ponta, né? Você fica com os dois, então eu fico sempre pensando, não, mas eu vou expandir aqui, mas depois para eu cuidar disso, né? E depois ela fala, não, é bom isso, né? Quem está expandindo tem a consciência... Né? Quem está entrando. Exatamente. Então, e a Diniz tem muito isso, né? O nosso crescimento é 80% orgânico. É dentro da própria rede. E isso é uma outra coisa que, se eu puder dar uma dica, né? Olhando para os teus parceiros franqueados, dê mais oportunidades, esteja mais próximo. Tem muita gente bacana e que já conhece o negócio e que pode abrir mais negócios. Isso é uma outra dica aí. Mas olhando para o não fazer, é abrir a qualquer custo, né? Isso marca, né? Mancha, né, a marca. Quando o consumidor ele dorme com uma loja das óticas Diniz e acorda sem óticas Diniz, isso, né, arranha todo o investimento de 35 anos na marca. O próprio franqueado que fecha também ali, na grande maioria das vezes, é investimento da vida dele, né, de trabalho. Então eu olho para isso e é muito difícil essa expansão, né? Sim. As empresas não gostam muito de profissionais tão conscientes nessa posição. Mas eu acho que uma coisa acaba puxando a outra e essa responsabilidade, a expansão responsável, te traz uma operação sustentável. E aí eu acho que o negócio... Eu acho que é uma responsabilidade da franqueadora fazer uma expansão responsável, tá? Porque trazer para dentro da rede alguém que não tem o capital, não tem
o know-how empreendedor, não tem a liderança que é necessário o franqueado ter, dificilmente dará certo. E ele está gastando muitas vezes, como você falou, o dinheiro da vida dele para algo que ele não vai tocar para a frente, não é? E que vai deixar de fazer talvez outros investimentos, outras oportunidades na vida, né? E eu acho que a franqueadora ela tem que ser responsável nesse sentido. Eu acredito muito nisso, né? Assim, minha vida inteira acreditei muito nisso, e na Diniz consigo trabalhar de uma forma muito não tranquila, porque nós temos as nossas metas arrojadas, né? Em 25 nós fizemos 100 lojas novas. Em 2025, num ano desafiador, né? Taxa de juros Selic super alta, né? Caminhando para um ano de eleições, que agora, um ano de Copa, enfim. Este ano já estão abrindo mais. Esse ano a gente tem uma meta muito próxima da 100 do ano passado, mas esse ano a gente está com um desafio um pouco maior. Esse ano não tem nenhum problema em falar, a gente fez 28 lojas agora até junho, ou seja, falta uma estrada grande aí pra gente chegar no número. Mas o nosso negócio, por característica da empresa, ele tem uma virada depois de junho. Os números melhoram. Tem uma sazonalidade na venda de franquias. Não dá para explicar muito, assim. Como a gente cresce muito dentro de casa, é uma movimentação dos franqueados, dos meninos, como eu chamo carinhosamente. Eles esperam ele passar. Tem muita coisa que começa no primeiro semestre, né? Busca de ponto. Exato. Busca de ponto, reforma. E aí as coisas começam a ter uma velocidade maior no segundo semestre. Mas até agora a gente fez 28 lojas. Mas acho que ano o mercado complicado para todo mundo, não é? Com a taxa Selic tão alta assim, alguém fazer um investimento precisa de ter a certeza que está fazendo investimento em vez de deixar o dinheiro parado. Bem curioso, muito bem colocado o teu ponto, né? Assim, como os nossos maiores investidores são nossos já franqueados, eles já conhecem o mercado. Claro. Então, assim, já sabem o que vai acontecer. Essa consciência pra gente também tá tudo bem, a gente não vai ficar, tem que abrir, né? A gente tem, obviamente, que crescer. Mas eles olha, Cláudia, esse ano agora eu não vou porque eu tô, né, a gente tá em ano de eleição e a gente também entende, tudo vai dar certo, a gente vai fechar um bom ano, tem que trabalhar, focar, e eu acho que é isso, né? E aqui para irmos terminando, Cláudia, como é que você vê o futuro aí do setor óptico? Como é que você está enxergando esse mercado? Existe alguma concorrência de marcas chinesas, porque isso tem afetado tanto os outros setores? Vocês veem alguma entrada de algum player internacional assim vindo para o mercado ou não? Estamos pensando mais em termos de tecnologia e não tanto de novos entrantes. Os chineses são fornecedores de todos os players brasileiros, todo mundo, né? Então, no final, eles acabam sendo meio que parceiros, né? Não tenho nada mapeado de entrada de alguma empresa, né, chinesa como varejo. A gente os vê muito mais. Não, nesse momento não. Mas a concorrência tá aí, né? A gente já tem todo mundo aqui, né? O Brasil é um grande, né, o holofote tá para o Brasil, para o nosso segmento. Então a gente tem as grandes que são também parceiras. As grandes no final, né, tem muita parceria conosco por conta de produtos. A gente se respeita e o que a gente entende é a gente precisa estudar, a gente não pode deixar o negócio parado, a gente tem que estar sempre se movimentando em termos de tecnologia dentro da própria loja, trazendo melhor possibilidades de atender esse cliente, né, com inovações de produtos, de máquinas. E a gente tem que trabalhar, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer, né? De 213 milhões de habitantes, 19% precisa de correção. Não tem mercado para todo mundo. Não, você demorou, né? Porque tá super. Quase. Nunca usou óculos. Nunca. Que bacana. Estou começando a precisar. Então conhece uma ótica boa. Precisa fazer boa. Para falar com a gente. Mas assim, a concorrência tá aí, acho que os sérios continuam, né? As empresas sérias, as empresas, né, que trabalham ali, né, dentro do esperado de um negócio, enfim. A gente tem que trabalhar, a gente não olha nem com medo e nem com desprezo, a gente foca no nosso, olha para o mercado todo e o que a gente pode fazer de melhor.
Tem muita gente boa no segmento. Quando se trata de concorrência boa, Sim. É Todo ótimo, mundo ganha, é todo ótimo. mundo evolui, não é? É ótimo pra gente. Então a gente leva ali realmente o negócio para um nível sério, né? Delicado é concorrer com quem não tem essa seriedade toda, mas enfim, vamos trabalhando, olhando para as tecnologias, como você falou. A Denise é uma estudiosa, né? A gente está sempre fora vendo alguma coisa, as áreas. A própria Ariane Diniz, nossa presidente, está sempre buscando. Acho que esse é o caminho. Mas não parar, focar no que a gente tem que fazer, não ficar preocupado com a grama do vizinho, focar na nossa. Exato. Cuidar dos nossos franqueados. Fundamental. E daí? Cláudio, eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui conosco e transmitir todo esse teu know-how em franchising, em negócios, aqui com a nossa audiência. Obrigado mais uma vez e desejo o maior sucesso aí nessa frente de franchising. Muito obrigada, que agradeço, né, Bittencourt, como eu falei no começo, né, uma empresa que a gente tem um respeito gigante. A gente esteve lá no selo, né, no prêmio de vocês esse ano, muito bacana. Obrigada pelo convite, conte com a gente, a gente está de portas abertas para a Bittencourt. Foi uma honra participar aqui, assim. Um beijo na Liana, na Cláudia, na Carol. Obrigado. Obrigado a você.